Fala, ser de luz, façamos um excelente dia hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais esse dia, a mais essa mensagem que serve para nos fortalecer, nos guiar, nos proteger, nos dar direção para que a gente tenha uma vida de paz e de prosperidade, tá certo? Bora, segue com o nosso combinado, tá certo? Venho com a mensagem, você chega, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, é importante, se inscreve no canal, para que toda vez que uma nova mensagem for postada aqui, ou que tivermos aqui no ao vivo, você seja notificado, certo? Então, digita aí nos comentários fidelidade, que é a nossa palavra-chave de hoje. Fidelidade. Quão é importante sermos fiéis ao nosso propósito de atingir os nossos sonhos, o quanto isso é importante. É importante que você tenha isso em mente para que você possa expandir, para que você possa avançar rumo aos seus sonhos. Muito bom dia para você que está chegando aqui agora, certo? Compartilha essa live, vai dando seu bom dia, vai dando ok aí. E vamos seguindo junto aqui com a mensagem de hoje. A nossa palavra-chave, como eu disse aqui, é fidelidade. E o tema da nossa mensagem é coerência. Note que essas duas palavras, quando elas andam juntas, fica muito mais fácil, muito mais suscetível de você realizar os seus sonhos, chegar a atingir as suas metas. Porque quando você é fiel aos seus sonhos, quando você é fiel a realizar aquilo que é o seu desejo, a sua meta, e você trabalha com coerência para que isso aconteça, fica muito mais fácil de atingir o resultado. Então, quando você tem fidelidade para trilhar o seu sonho, você é fiel ali, firme, até o fim, e você é coerente, porque você faz as coisas coerentes com aquilo que você quer. Fica muito mais fácil ou não fica de atingir os seus resultados, buscar a sua meta, atingir os seus sonhos? O que você acha? Quando a gente junta coerência com fidelidade, é mais fácil de atingir um sonho? É mais fácil de atingir a meta? Ou fica mais complicado? Tenho certeza que você acha e tenho a certeza que você acredita que é muito mais fácil juntar coerência com fidelidade para que a gente possa atingir então os nossos sonhos. Não é isso? Não é isso? Isso é importante a gente ter, porque quando a gente tem isso, a gente está fazendo o quê? Expandindo a nossa consciência, expandindo o nosso campo de visão para enxergar que muitas das coisas que aparecem no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas situações que acontecem ao seu redor, são distrações que te tiram do foco, daquilo que você precisa verdadeiramente fazer. Coisas que te tiram da coerência para atingir o seu resultado, coisas que te tiram do foco, da sua coerência, de buscar a sua meta, de buscar aquilo que você tanto quer. E lá no livro de Jeremias diz assim, ó, busquem busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportarei, e orem ao Senhor em favor dela. Então ele está falando aqui, ele vai deportar um povo para uma cidade que eles ainda não conhecem. Então ele busque que você busque a prosperidade naquela cidade. Aquela cidade onde eles estão sendo enviados, é importante que essa mentalidade, eles estavam sendo tirados da cidade de Israel e sendo deportado para uma outra cidade.
Mas é importante que, assim como eles faziam em Israel, é importante que eles fizessem também nas outras cidades, porque aquilo que eles fizessem lá iam determinar a prosperidade de cada um. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, ou seja, depende da prosperidade da cidade. Então, para quando você anda em coerência com aquilo que você sonha, com aquilo que você busca, com aquilo que você acredita, independente do lugar onde você esteja, você precisa ser coerente com seus sonhos, você precisa ser coerente com as suas metas, com seus resultados. Quando você faz isso, você não olha mais para as circunstâncias ao seu redor. Você passa a enxergar de maneira diferente. Você não olha mais as circunstâncias do dia a dia, e sim, você olha para o resultado que você busca, para o resultado que você espera. Entende? Isso é o que? Andar em coerência, em fidelidade com aquilo que você busca, com aquilo que você almeja alcançar todos os dias. E no livro ele fala assim, ó, mudar de residência é uma experiência comum na vida. Podendo ser uma escolha pessoal, uma oportunidade de crescimento ou uma necessidade diante das circunstâncias desafiadoras. No caso do povo judeu, ele foi expulso da sua própria terra após uma invasão de um exército inimigo e levado para a Babilônia. Em meio a essa mudança forçada, Deus instruiu ao seu povo que buscasse o bem da cidade em que eles estavam indo temporariamente sendo instalados, enfatizando que se a cidade prosperasse, todos prosperariam também, junto com a cidade. Então, entender que a sua mentalidade é que manda, a sua mentalidade é que dita a prosperidade do local. Existem circunstâncias desafiadoras que vão drenar a sua energia, que vão fazer com que o seu ânimo baixe. Mas, quando você tem a sua mentalidade voltada para aquilo que faz sentido para você, para aquilo que muitas vezes vai fazer com que você alcance os seus sonhos, isso fica muito mais fácil de ser realizado. Entende, ser de luz? Então, quando você tem isso em mente, você aprende a expandir a sua consciência, a expandir a sua mente para um lugar mais elevado. Entende? Porque você tem uma fidelidade com os seus sonhos, com os seus resultados. E você não deixa que as circunstâncias externas ditem o que você deve ou não deve fazer. Entende? Você já tem um traçado, você já tem um caminho e você não se desvia. Isso é fidelidade, isso é coerência com aquilo que você busca. Aí ele continua assim, ó. O profeta Jeremias nos oferece uma lição sobre a importância da coerência na fé, pois o fato de estarem longe de Israel não deveria fazer que mudassem o seu comportamento. O comportamento é o nosso ser. O seu comportamento é o seu ser. Então, por mais adversa que aconteça, por mais adversas que seja uma situação, o seu comportamento não pode ser mudado, porque o seu comportamento dita quem você é. Independente das circunstâncias que possam estar acontecendo ao seu entorno, você não pode mudar o seu ser. Entende? É aquilo que a gente sempre fala. Não é o ânimo do outro, a educação do outro, a boa vontade do outro que vai interferir naquilo que você é, no seu ânimo, na sua boa vontade, na sua visão de mundo. Não é porque o outro reclama que você também precisa reclamar.
Entende? Porque quando você entende isso, você muda a sua psicosfera dentro de você. E quando você muda essa psicosfera dentro de você, o seu campo, psique, a sua mente, automaticamente as coisas ao seu redor mudam também. Entende? Então, quando você tem isso bem claro, bem lúcido dentro de você, as circunstâncias não ditam quem você é. As circunstâncias não ditam quem você é. Você é ser de luz. Você é um ser de luz, nascido para governar, para prosperar. Mas muitas vezes as ilusões desse mundo têm feito o quê? Têm apagado esse brilho que você é. Tem apagado o seu brilho. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. As circunstâncias vêm apagando. Se você deixar se mover pelas circunstâncias que você vê ao seu redor, você acaba ficando estagnado, entende? E quando a gente fala em coerência, quando a gente fala em fidelidade com as suas metas, com os seus sonhos, com os seus objetivos, você decide ser coerente com aquilo. E muitas vezes reclamações, murmurações acabam drenando a sua energia e te afastando daquilo que você tanto busca, daquilo que você tanto quer. Entende? Então, quando você tem isso em mente, você vai muito mais longe, você prospera, você vai. O céu é o limite. Aliás, nem o céu é o limite para você que tem uma mente que quer aprender, que quer prosperar, que não se deixa se levar pelas circunstâncias que está acontecendo ao seu redor, certo? Aí ele continua assim, ó. Escolher ser filho envolve viver em constantemente debaixo da vontade de Deus e em toda e qualquer circunstância ou situação. Como agente propagadores da paz e do amor, Deus deseja que seus filhos sejam seus instrumentos em todos os lugares, porque assim cumpriremos o nosso propósito aqui na Terra. Eu sempre falo que o nosso propósito principal é a nossa evolução. É a gente aprender a ser filho, a gente aprender a ser pai, a gente aprender a ser um bom profissional, a gente aprender a cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. É tudo um conjunto de aprendizado que a gente passa um curto período aqui na Terra, que a gente não sabe o tempo que vai ser. Porém, a gente deve aproveitar o tempo todo como um presente. E esse presente ele é dado para nós para que a gente possa aproveitar ao máximo. E muitas vezes, quando a gente começa a reclamar, começa a olhar as coisas negativas, começa a olhar para aquilo que não faz sentido para o nosso crescimento, seja em qualquer área, você acaba desperdiçando um tempo que é o bem mais precioso que você tem. O tempo é a moeda mais preciosa que você tem. Então você precisa andar sempre em coerência e fidelidade. Com o quê? Com as suas metas, com os seus sonhos, com os seus desejos. Tá certo? Muito bom dia, vocês estão entrando aí. Sejam muito bem-vindos aí, tá certo? E a gente está falando aqui de coerência, de fidelidade com o quê? Os nossos sonhos. E a gente precisa ser coerentes e fiéis a cada um dos nossos sonhos para que a gente passe uma boa vida aqui na Terra. Entende? Porque eu sempre falo, a gente precisa viver uma boa, uma perfeita e agradável. Uma vida boa, uma vida perfeita e uma vida agradável. Porque sempre diz, essa é a vontade de Deus. Mas para isso, existe uma condicional para que você viva tudo isso. E a condicional é renovar a sua mente todos os dias. Para que você passe a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Para que você veja os processos difíceis da vida como um processo de aprendizado. Para que você possa, assim, superá-los. Afinal, na vida é cheia de altos e baixos. Uma hora a gente está muito bem
E a outra hora a gente está ruim, a gente está mal, a gente está triste, a gente está desanimado. Mas a gente precisa enxergar isso de uma maneira diferente. Existe uma lição para ser aprendida em cada processo desse. E eu não estou romantizando a dor, eu não estou romantizando o sofrimento, mas entender que viver no sofrimento é uma escolha. Não que a dor não existe, não que o sofrimento não existe. Existe sim, que são os processos difíceis da vida. Mas você viver focado na dor, viver focado na tristeza, viver focado em ressentimentos, mágoas, traumas do passado, isso é uma escolha que cada um faz, entende? Porque hoje existem ferramentas extraordinárias que te libertam de todos esses traumas emocionais, que te libertam de todas as dores, de todas as crenças que limitam você de dar o próximo passo. Porém, isso é uma escolha de cada um. Viver no, onde está, no papel que está, na vida que está e continuar nessa vida, ou decidir avançar, ou decidir ter coerência com aquilo que se vive, ter coerência com os seus sonhos, ter coerência com as suas metas. E ter coerência com isso é fazer o quê? É fazer tudo aquilo que precisa ser feito para que possamos, assim, então, avançar. Tá certo, pessoal? Aí ele continua assim, ó. Nossa fidelidade ao Pai impacta vidas e reflete a glória de Deus. Sua atitude pode alcançar pessoas que estão precisando de, de uma transformação em sua vida, que só pode ser promovida por meio de um encontro com Deus Pai. Lembre-se de que você carrega luz extraordinária e que pode mudar para sempre a vida de alguém. Lembrar que você pode mudar para sempre a vida de alguém simplesmente com uma palavra. A nossa palavra, a nossa palavra hoje, a nossa mensagem, ela diz assim, ó, muitas vezes pessoas não se lembram do que você disse, mas sempre lembrarão do que você as fez sentir. Pessoas, muitas vezes você fala e as pessoas falam coisas, mas essas coisas são esquecidas. Porém, o que você fez ela sentir, isso é permanente. As pessoas vão lembrar sempre do que você as fez sentir, do que você as faz sentir mais forte dentro dela. Então é esse sentimento, é o sentimento que, que prolonga, é o sentimento que perdura por todo um tempo. Então, por que que os traumas, eles impactam tanto na vida das pessoas? Porque traumas são sentimentos, e esses sentimentos as pessoas tendem a carregar ela por um longo tempo, entende? Então, quando ela se decide curar, quando ela decide ser coerente com a vida que ela quer ter, quando ela decide ser fiel à vida que ela quer ter, então ela passa a ter coerência. E ela não deixa que os traumas de infância, que o que as outras pessoas as fez sentir, impactem na vida dela, na vida atual dela, entendeu? A vida, a vida que ela viveu, ou o que ela viveu ontem, anteontem, o ano passado, há 10 anos atrás, muitas vezes está impactando a vida dela até hoje, porque foi um sentimento que está enraizado aí. E toda vez que ocorre uma situação parecida, que lembre, que dê um gatilho para que ela volte ao passado, ela volta a sofrer. Entende? Por isso que eu sempre falo, as dores elas vão acontecer, claro que vão. Os processos difíceis eles vão acontecer, claro que vão. Mas a decisão de viver estagnado no sofrimento é uma decisão sua, é uma decisão de cada um, entende? Mas quando você decide mudar
seu padrão, quando você decide renovar a sua mente, então você decide dar um passo coerente com aquilo que você deseja viver. Entende? Isso é importante para que você possa avançar, prosperar. Isso é importante para que você se alinhe com aquilo que você deseja viver, com aquilo que você deseja prosperar. Entende? Esse é o intuito da felicidade, esse é o intuito da fidelidade e da coerência. Muito bom, muito bem-vindo, seja muito bom dia para vocês que estão entrando aqui agora. A gente está falando de coerência. O quão é importante você ser coerente com os seus sonhos. O quão é importante você ter fidelidade com os seus sonhos. Quando você junta essas duas coisas, coerência com fidelidade, eu pergunto para vocês que estão entrando aqui agora, tem como isso dar errado? Quando você é coerente e fiel aos seus sonhos, tem como dar errado? Porque quando você é coerente com isso, o que acontece? Você elimina as distrações. Muitas das coisas que atrapalham o nosso caminhar, muitas das coisas que atrapalham você de realizar suas metas, é as distrações do dia a dia. As distrações impedem que você enxergue mais longe. O que vocês acham? As distrações hoje em dia, elas não acabam drenando a nossa energia, elas muitas vezes não acabam impedindo você que tem uma coisa para fazer e de repente a notificação chega, um barulho, alguém bate, alguém te chama e tira o seu foco, porque muitas vezes você não consegue dizer um não, agora eu não posso, agora não é, eu estou ocupado, eu tenho coisas que eu preciso fazer agora e que se eu parar aqui vai me atrapalhar. Entende? São distrações do dia a dia que impedem você de prosperar, de avançar. São situações do dia a dia corriqueiras que impedem que a gente possa avançar, que impede com que você ande em coerência com aquilo que você deseja viver. Só lembrando, hoje hoje é quinta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, tá? Amanhã, sexta-feira, é dia de quê? Amanhã é dia de terapia. Vocês que me acompanham todos os dias aqui, sabem que sexta-feira a gente tem um encontro marcado, uma terapia Aura Master. Para o quê? Essa terapia, o que ela faz? Ela te conecta. Ela faz você tirar todos os traumas, todos os medos, tudo de crença limitante que você possa ter. Se você está aqui e quer vivenciar isso, uma mudança, uma transformação na sua mente, não deixe de sexta-feira estar aqui comigo, 8 horas da manhã, tá? 8 horas da manhã. Estamos aqui para quê? Para que você também aproveite essa oportunidade ímpar. Até hoje eu não vi ninguém fazendo terapia Aura Master, que é uma terapia revolucionária. Qual que é o diferencial dessa terapia? Precisa acessar os seus traumas, sentir aquele negócio ruim que você sente. Você não precisa vivenciar toda a dor. Você só precisa aceitar. Você precisa aceitar. Quando você aceita isso, quando você se conecta com isso, automaticamente o seu campo, as suas vibrações, elas vão transformando cada célula sua, cada átomo, cada partícula, ela vai sendo renovada. E esse poder da renovação, o que ela faz? Ela te traz um bem-estar, ela te fortalece, ela te coloca em um outro patamar, tá certo? E para você aproveitar isso, você tem que estar aqui comigo na sexta-feira, beleza? Para que a gente possa ir amanhã, né? Amanhã, sexta-feira, 8 horas da manhã,
você aqui comigo para a gente fazer uma sessão Aura Master, tá certo? Uma sessão junto comigo para destravar a sua vida, tirar esses traumas, entende? E prosperar. E tamo junto, tá certo? Tamo junto. Até a próxima. Não esquece, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá certo? As notificações para que toda vez que eu esteja aqui com vocês, ao vivo, ou que a gente poste algo novo aqui, você fique por dentro de tudo, ser de luz. Você é luz, tá? Eu quero que você saia dessas sombras. Eu quero que você saia dessa caverna. Eu quero que você saia desse mundo sombrio que muitas vezes tem impedido você de viver tudo aquilo que você nasceu para viver, tá certo? Se você está comigo, pega na minha mão e a gente vai junto para transformar o mundo das suas ideias, transformar o mundo que aí habita dentro de você, para que você tenha uma nova visão, para que os seus olhos espirituais, os seus olhos da fé venham ser abertos e você viva algo novo todos os dias, tá certo? Tamo junto, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.